E bafafá que aconteceu no depoimento das testemunhas, hein? Quase que o Aldo Rebelo saiu preso, que ele quis fazer gracejos com o Alexandre de Moraes. Porque ele tem bigode e o Xandão é carecão. E ele achou que ele pudesse, porque eu tenho um pouquinho de cabelo a mais. O Xandão falou assim, se você continuar com essa palhaçada, eu te prendo por desacato. Aí o Aldo Rebelo botou o bigodinho entre as pernas e saiu andando. Só não foi assim, melhor do que o Mourão. Porque o Mourão, ele tirou o corpo fora completamente, né? Falou assim, não, eu nunca participei de nada. Isso aí não tem nada a ver. Minhas conversas com o Braga Neto, outro cara, era tudo assunto da caverna. Era sobre o bingo lá de fim de ano que a gente fazia no quartel. Mourão tirou o corpo fora pra jogar o do Bolsonaro. Só que o Mourão falou que o Cid estava mentindo, hein? Será que o Cid mentiu nas mensagens que falou que o Mourão rasgou a minuta golpista? Ou quem tá mentindo é o Cid ou o Mourão? Primeiro, vai colocar nos comentários. O que você acha do Aldo Rebelo? Foi ministro e se bolsonarizou? Coloque nos comentários, isso é um ponto importante que eu quero saber. Você tem gostado do Xandão firme nesses depoimentos? E o Mourão? Tirou o corpo fora? Que sorte que ele sofreu o impeachment informal do Bolsonaro, hein? Gostou da firmeza do Xandão? Então deixa o like no vídeo. Coloque também mais uma vez nos comentários, por favor. Estou fazendo esse acompanhamento se você está sendo notificado pela plataforma. Quero muito saber isso. E deixa o like também, porque nesse momento o seu like ele é muito importante. E se inscreva no canal. Eu quero começar já com o bafafá, porque meu nome é Léo, só faltou ser Dias, e eu tenho inveja do Léo Dias, porque o que eu mais queria era poder trabalhar com fofoca de famosos. Esse é um assunto, e eu queria muito trabalhar naquela Hora da Venenosa, da Fabiola Hyper, ia ser maravilhoso. Mas vamos falar sobre o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo foi ministro de governos petistas, né? E aí ele deu uma bolsonaristada, porque ele achou... Tinha até uma intenção de ser ministro do governo Lula e deram Cara, sério que esse teu bigode aí é muito feio. E ele começou a se bolsonarizar, começou a se radicalizar. E ele foi chamado para prestar depoimento como testemunha do Almir Garnier, o almirante, portanto, da Marinha, que colocou as tropas à disposição do Bolsonaro. E durante o depoimento de defesa do Almir Garnier, foi perguntado para o Aldo Rebelo sobre a frase de colocar as tropas à disposição. E ele começou com uma graça, porque ele se acha todo intelectual, né? Talvez por conta da morte do Evenildo Bechara no dia anterior, que é um dos maiores gramáticos que o Brasil já teve, ele começou a falar sobre a língua portuguesa. Ora, na língua portuguesa existem muitas interpretações que você não pode levar do sentido literal, colocar as tropas à disposição. Porque quando você diz, eu não tô brincando, ele usou esse exemplo. Quando você diz, olha, eu estou frito, não significa que você está dentro de uma frigideira. E aí o Moraes viu a gracinha e falou, ó, pera lá. Você tá querendo discutir português, a língua portuguesa? Você estava na reunião para discutir aquilo que foi falado ou não pelo ministro? Pelo almirante? Aí ele falou assim, olha... o senhor tá sendo deselegante comigo, não sei o que tem, não vou admitir censura. Falou essa, não vou admitir censura. Usando termos dos bolsonaristas pra tentar dar uma curtida com o Alexandre de Moraes. O Moraes falou o seguinte, me respeita, senão eu prendo o senhor por desacato. E aí ele colocou o rabo entre as pernas e saiu andando, continuando o depoimento. Esses caras estão querendo fazer circo. Teve um advogado de um dos réus que ele começou a pressionar uma das testemunhas, insistindo na mesma resposta, na mesma pergunta várias vezes. Aí o Moraes falou o seguinte, foi nos dias anteriores, meu, você já fez a pergunta, ele já respondeu, você tá insistindo, bola pra frente. Aí ele falou assim, não, mas é muito importante. Ele falou assim, eu não vou deixar esse julgamento virar um circo. Então o Moraes está colocando rédeas nesse julgamento. Porque depois da palhaçada que fez o Freire Gomes de ter refugado, nós tivemos o depoimento do Batista Júnior. E o Batista Júnior, ele colocou a corda no pescoço do Almir Garnier. Porque o Freire Gomes fez a palhaçada. Ah, ele colocou, não colocou as tropas à disposição, não sei o que tem. E ele refugou nesse momento do depoimento. E o Moraes falou, você tá fazendo falso testemunho, você pode ser preso. Porque o Almir Garnier hoje está sentado no banco dos réus e vai ser preso, correndo o risco de perder a patente depois no julgamento do Superior Tribunal Militar, perdendo tudo, salários, aposentadoria, tudo, por conta do depoimento do Freire Gomes. Depoimento no ano passado. Que ele falou, colocou as tropas à disposição. E aí, aos 45 do segundo tempo, depois que tudo terminou, ele refuga. Aí vem o brigadeiro e falou o seguinte, não. Ele colocou mesmo as tropas à disposição. Então foi fatal. Os caras acham que eles
podem ficar brincando ali. É uma coisa séria, pô. Tem gente ali que tá naquele depoimento que pode ser preso por conta de falas mal colocadas. Não é uma palhaçada, uma pataquada, um circo. O Mourão ficou morrendo de medo. O Mourão prestou depoimento na condição de testemunha também. E ele tirou o corpo fora. Ó, você participou de reunião? Nunca participei de reunião, o Mourão falou. Nunca participei. De reunião golpista, minuta? Nunca nem vi minuta. Ah, mas você não conversava com os caras? Conversava, mas assuntos da caserna. Discussões sobre os militares, mas nada. Até porque aquele pessoal lá do 8 de janeiro, os caras estavam querendo uma coisa impossível, tal, lá nos quartéis. O Mourão tirou o corpo fora, porque ele teve a sorte. Ele sofreu o impeachment por parte do governo Bolsonaro. E vocês não lembram disso? Vou recuperar a memória de vocês. Em 2019, tinha lá muita confusão do Mourão com a família Bolsonaro, principalmente com o Carlos. Porque o Mourão, ele começou a gostar dos holofotes. E ele aparecia muito no governo Bolsonaro, as pessoas iam lá, pediam entrevista com ele concedia, ele era muito cordial, enquanto o Bolsonaro dava patada em todo mundo. Aí veio o Carlos Bolsonaro e começou a pressionar o Mourão. E o Mourão começou a se indispor com o Carlos. O Bolsonaro comprou a briga do filho, porque ele achava que o Mourão pudesse querer dar um impeachment nele como o Temer fez com a Dilma. E numa viagem com o Marco Feliciano no avião, o Marco Feliciano falou para o Bolsonaro que ele iria entrar com um pedido de impeachment contra o Mourão, e o Bolsonaro permitiu. O Feliciano entra com um pedido de impeachment e fala na imprensa que foi combinado com o Bolsonaro, que o Bolsonaro autorizou. É claro que o pedido não prosperou, a gente viu o resto da história, mas isso foi uma permissão do Bolsonaro. Foi um impeachment informal. E aí o Mourão nunca mais teve destaque nenhum, virou senador, pulou fora e teve a sorte de não participar dessa palhaçada toda. Só que o Mauro Cid, no depoimento dele, nas mensagens, né, que foram trocadas, o Mauro Cid, nas mensagens trocadas, ele falou que o Mourão mandou rasgar a minuta golpista. Então rasgue isso aí. E falou, ó, o Peru é logo ali. O que seria a referência ao Peru? Porque o Peru houve uma tentativa de golpe de Estado, não deu certo. Então o Mourão, ele falou, isso é fake news, tal, mas não falou que o Cid era mentiroso, bati aqui. Não falou que o Cid era mentiroso, mas foi uma acusação muito grave que o Mauro Cid falou. E o Mourão, ele não quer agora se enlamear no golpismo, agora que ele tá garantido. O Mourão tem lá para 2030 para se preocupar com o Senado. Então, para o Mourão, ele foi o melhor de todos que se saiu aí. Porque ele não foi preso, ele não aconteceu nada com ele, ele tá tranquilão. Tá tranquilo o Mourão aqui, ó. Tá fazendo igual o MC Bin Laden. Tá tranquilo. Vendo todos os parças dele serem presos. E principalmente o Bolsonaro. Que é a melhor vingança que o Mourão pode ter, né? O Bolsonaro preso primeiro, depois o Carlos. Depois de toda a humilhação que eles fizeram, ele, Mourão, passar durante os 4 anos de governo Bolsonaro.